Descubra o poder do jejum. Por que você deve jejuar segundo a Bíblia? Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, onde buscamos inspirar e edificar através da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em um tema poderoso e transformar o jejum. Muitas vezes nos perguntamos sobre o propósito e os benefícios do jejum. E é exatamente isso que vamos explorar hoje, à luz das Escrituras Sagradas. Se inscreva no canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe. Certamente o jejum é considerado uma arma poderosa para desbloquear batalhas espirituais por diversas razões. Fortalecimento espiritual. O jejum é uma prática que fortalece nossa conexão com Deus. Ao jejuar, nos desligamos das distrações do mundo físico e nos voltamos para o divino, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus. Disciplina espiritual. O jejum requer disciplina e autocontrole, características essenciais para enfrentar batalhas espirituais. Ao nos privarmos de alimentos, exercitamos nossa capacidade de resistir às tentações e permanecer firmes em nossa fé. Quebra de fortalezas espirituais. O jejum pode ajudar a quebrar fortalezas espirituais que possam estar nos impedindo de avançar em nossa jornada espiritual. Ao renunciar às necessidades físicas, estamos declarando nossa dependência total de Deus e nossa disposição para superar qualquer obstáculo espiritual que possa surgir. Clareza espiritual. Ao jejuar, nossa mente fica mais clara e nossa percepção espiritual se aguça. Isso nos permite discernir mais claramente as táticas do inimigo e nos capacita a resistir aos seus ataques com sabedoria e discernimento espiritual. Intercessão eficaz. O jejum é frequentemente associado à oração fervorosa e intercessão. Quando jejuamos e oramos, estamos intensificando nossa comunhão com Deus e liberando poder espiritual para enfrentar as batalhas que enfrentamos. Em resumo, o jejum é uma arma poderosa nas batalhas espirituais, porque fortalece nossa conexão com Deus, aumenta nossa disciplina espiritual, quebra fortalezas espirituais, nos concede clareza espiritual e nos capacita a interceder de maneira eficaz. É uma prática que nos permite acessar o poder divino para enfrentar qualquer desafio espiritual que possamos enfrentar. Por que jejuar? O jejum é uma prática espiritual profunda que tem sido observada ao longo dos séculos. Mas por que devemos jejuar? De acordo com a Bíblia, o jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus, buscando sua face e sua vontade. Quando jejuarmos, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu pescoço, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jejuar não é apenas uma abstenção física, mas uma oportunidade de renovar nossa comunhão com Deus e buscar sua direção em nossas vidas. A primeira questão que muitos de nós temos é: por que jejuar? Por que passar por essa abstinência voluntária? Bem, a Bíblia nos dá uma resposta profunda e significativa. Em Mateus 6:16 ao 18, Jesus nos instrui sobre o jejum, destacando sua natureza íntima e pessoal. Jesus nos lembra que o jejum não é uma mera demonstração externa, mas um ato de humildade
e busca sincera pela presença de Deus. Jejuar é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para buscarmos sua face e para alinhar nossos corações com sua vontade. Vamos falar sobre os benefícios espirituais do jejum. Além de nos aproximar de Deus, o jejum também traz consigo uma série de benefícios espirituais. Em Isaías 58, versos 6 ao 7, Deus nos mostra o tipo de jejum que Ele deseja. Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e que quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? O jejum genuíno não é apenas uma questão de privação, mas de transformação de coração e de serviço aos necessitados. Além disso, o jejum pode fortalecer nossa fé, aumentar nossa sensibilidade espiritual e nos capacitar a viver vidas mais santificadas diante de Deus. Além de nos aproximar de Deus, o jejum também traz consigo uma série de benefícios espirituais profundas. Deus nos mostra o tipo de jejum que Ele deseja, um jejum que não se limita apenas à abstinência, mas que estende a libertação dos oprimidos ao serviço aos necessitados. O jejum genuíno nos capacita não apenas a nos tornarmos mais próximos do Senhor, mas também a nos tornarmos agentes de mudança em nossas comunidades. Além disso, o jejum pode fortalecer nossa fé, aumentar nossa sensibilidade espiritual e nos capacitar a viver vida mais santificadas diante de Deus. O poder do jejum para nossas emoções. Descubra a paz interior e a estabilidade. Você já se sentiu sobrecarregado pelas demandas do mundo moderno? Com todas as pressões, preocupações e distrações constantes, é fácil nos sentirmos desequilibrados emocionalmente, não é mesmo? No entanto, há uma prática antiga que pode oferecer um oásis de calma em meio ao caos: o jejum. Encontre paz interior em meio ao caos. Em um mundo onde estamos constantemente conectados e bombardeados por estímulos, o jejum oferece uma pausa muito necessária ao nos abstivermos de alimentos e muitas vezes também de distrações como redes sociais e entretenimento. Somos capazes de acalmar nossas mentes agitadas e encontrar uma sensação de paz interior. O jejum é uma prática que vai além da abstinência de alimentos, é uma jornada de autodescoberta e renovação emocional. Quando nos abstemos de alimentos por um período determinado, estamos dando um descanso não apenas ao nosso corpo, mas também à nossa mente e alma. Durante o jejum, somos desafiados a confrontar nossos padrões alimentares, nossos impulsos e até mesmo nossas emoções. Ao fazermos isso, começamos a perceber como muitas vezes usamos a comida como uma forma de conforto emocional, uma distração ou até mesmo como uma fuga das dificuldades da vida. À medida que nos entregamos ao jejum, permitimos que nosso corpo e mente passem por um processo de purificação. Esse processo não apenas limpa nosso organismo físico, mas também tem um efeito profundo em nosso estado emocional, à medida que as toxinas são liberadas do nosso corpo. Muitas vezes sentimos uma sensação de leveza e clareza mental, que nos permite enxergar com mais clareza nossos próprios pensamentos e emoções. Além disso, o jejum nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, para além das distrações do mundo exterior. Nesse espaço de introspecção, somos confrontados com nossos medos,
preocupações e traumas emocionais que podem ter sido suprimidos por tanto tempo. Mas é nesse confronto que encontramos a verdadeira cura e libertação. Ao jejuarmos, aprendemos a cultivar uma maior consciência de nossas emoções e a lidar com elas de maneira saudável. Aprendemos a não mais nos deixar dominar por impulsos emocionais, mas sim a encontrar a paz, a estabilidade dentro de nós mesmos, independentemente das circunstâncias externas. Assim, o jejum se torna uma poderosa ferramenta de autocura emocional, permitindo-nos liberar as amarras das emoções negativas e encontrar uma maior liberdade interior. É uma jornada de autodescoberta e transformação que nos leva a um estado de equilíbrio emocional e bem-estar duradouro. Libertar-se das amarras das emoções negativas. O jejum, ele tem o poder de fazer isso. Certamente, aqui estão alguns relatos da Bíblia em que homens de Deus jejuaram e obtiveram vitórias em guerra. Vamos trazer aqui alguns exemplos. Josué, em Jericó. Livro de Josué, capítulo 6. Antes da batalha de Jericó, Josué jejuou e conduziu o povo de Israel em volta dos muros da cidade durante 7 dias, como ordenado por Deus. No 7º dia, após 7 voltas ao redor da cidade, os muros de Jericó caíram e Israel obteve uma vitória sobrenatural. Josafá contra os Moabitas e Amonitas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Quando o rei Josafá soube que um grande exército se aproximava para atacar Judá, ele convocou o povo para jejuar e buscar a orientação de Deus. Durante o jejum, o Senhor enviou uma mensagem através de um profeta, assegurando a vitória para Judá, sem que eles precisassem lutar. Quando o exército inimigo chegou, eles se destruíram mutuamente e Judá recolheu os despojos sem ter que levantar uma espada. Esdras, em sua jornada para Jerusalém. Livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, um líder religioso que conduzia um grupo de exilados de volta a Jerusalém, convocou um período de jejum e oração antes de partir. Ele buscava a proteção de Deus durante a jornada perigosa, através das terras hostis, e o Senhor os guardou de todo mal durante a viagem. Daniel, em Babilônia. Daniel, capítulo 10. Daniel jejuou e buscou a Deus fervorosamente, enquanto intercedia pelo povo de Israel. Durante esse tempo de jejum e oração, ele teve uma visão poderosa de um anjo que veio para confortá-lo e revelar-lhe segredos divinos. Isso fortaleceu a sua fé e a sua confiança na proteção e no plano de Deus para o seu povo. Esses são alguns exemplos poderosos de como o jejum foi uma prática espiritual que precedeu e acompanhou as vitórias em guerras na Bíblia. O jejum não apenas fortaleceu a fé e a confiança desses homens de Deus, mas também desencadeou intervenções sobrenaturais que levaram à vitória sobre os inimigos. Em resumo, o jejum é uma disciplina espiritual poderosa que pode nos aproximar de Deus, renovar nossa fé e transformar nossas vidas. Convido vocês, queridos amigos e irmãos, a considerar seriamente o papel do jejum em sua jornada espiritual. Busque a orientação de Deus e permita que Ele o conduza nessa prática transformadora. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar este vídeo com aqueles que também podem se beneficiar desta mensagem. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem todos com Deus.